Meus irmãos, a paz do Senhor, iremos falar um pouco, um resumo sobre o comentário da Epístola de Paulo aos Colossenses. Iremos falar sobre a introdução do livro, capítulo por capítulo, sobre o livro de Colossenses. Cada capítulo tem a sua especialidade. Paulo, ele não soltava palavras ao vento, ele tinha endereço no que falava, ele sabia o que queria transmitir para os irmãos. Então, cada carta havia um propósito, não era palavras jogadas ao vento. Então, vamos falar de uma cidade chamada Colossos. Sabemos que Paulo endereçou várias cartas às cidades grandes, como Efésios, Filipos, Roma, Corinto, mas ele agora direciona uma carta para Colossos, uma cidade muito pequena em sua época e talvez não valorizada. Colossos já viveu uma época muito boa de fama, de glória, porém era uma cidade que foi praticamente abandonada e estava ali, uma cidade pequena. E um grupo pequeno de irmãos estava também nessa igreja, na igreja de Colossos. E uma das passagens bíblicas do capítulo de Colossos, eu creio que no capítulo 1, a gente vai verificar com vocês aqui, que tem uma passagem muito interessante que diz: confirmados na fé. A gente observa que a maioria das epístolas do apóstolo Paulo, ele está usando essa expressão, confirmados na fé. Ou seja, Paulo, ele fazia com que suas cartas, ou se ele pudesse ir pessoalmente, como foi com Barnabé e com João Marcos, uma viagem, ele ia lá pessoalmente confirmar a fé dos nossos irmãos. Então ele confirma, ele vai ver como é que estão os irmãos na fé, na firmeza do evangelho. Então Colossos, por ser uma cidade pequena, talvez não chamasse muito a atenção dos seus líderes, porque não havia apenas só Paulo de líderes, né? Havia os 12 os apóstolos, mas Paulo, ele tinha a preocupação de dar atenção aos mínimos detalhes. Então, o primeiro detalhe da epístola de Paulo a Colossenses, né, a cidade de Colossos, é que justamente ele que endereçou muitas cartas às cidades grandes, ele agora vai voltar o seu olhar para uma cidade pequena, de um grupo de irmãos que ali estão precisando ser confirmado na fé. Essa igreja, essa congregação, talvez foi no capítulo 1, capítulo 1, versículo 7, eu acho que a gente pode confirmar isso, foi alicerçada, ou os irmãos foram ganhos, ou foi aberto esse trabalho por Epáfras, porque capítulo 1 de Colossenses, versículo 7, diz assim: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então Paulo, ele confirma aqui que a congregação, aqueles irmãos desta pequena cidade chamada Colossos, foi ganho por Epáfras. E Epáfras não era qualquer pessoa. Epáfras era justamente um irmão fiel, porque está escrito aqui, ó, fiel, amado conservo, fiel ministro de Cristo. Então, esta palavra que Paulo está direcionando a Colossos é para confirmar a fé, confirmados na fé. Ele vai sempre usar essa expressão, confirmados na fé. No versículo 4 do capítulo 1 ainda dizem: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo e da caridade que tendes para com todos. Ele está aqui confirmando a fé dos irmãos, que é de chamar a atenção, porque era uma fé coletiva também, porque ajudava os irmãos. Porque quando a gente não consegue fazer amizade na terra, não vamos chegar ao céu. O céu
ele tem que ser feito. A amizade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui para cima, mas aqui também tem que ser feito. Então quem não faz amizade aqui na terra não pode chegar no céu. Afinal, queira o diabo ou não, mas os fiéis em Cristo Jesus viverão eternamente juntos, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, sabedoria e conhecimento. Veja como eram os irmãos de Colossos. Ora, no versículo 9 do capítulo 1 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual. E você observa que Colossos estava sendo bem instruídos por Epáfras. E Paulo, ele diz: quando eu ouvi falar de vocês, quando eu tive notícia da existência dessa igreja, eu logo pude perceber. Ele aqui diz assim: que estáis corroborado em toda a fortaleza, segundo a graça de sua glória, e em toda a paciência e longanimidade e gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, no capítulo 1, Paulo, ele está se identificando, ele está se apresentando aos irmãos de Colossos, está parabenizando aos irmãos, porque eles estão confirmados na graça, porque eles estão de fato servindo a Deus. Então, no versículo 17 do capítulo 1 ainda diz: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Paulo está confirmando justamente a mensagem de Epáfras falada aos irmãos. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então Paulo, ele está confirmando mais uma vez, e ainda falando sobre o trabalho e os combates que Paulo enfrenta sobre o seu ministério. No capítulo 1 e versículo 24, ele ainda diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então Paulo está dizendo: eu, como ministro de Cristo, estou cumprindo as mesmas aflições pelo seu corpo. Ou seja, estou sofrendo pelo corpo da igreja. Eu estou sofrendo pelo corpo que é a igreja. Eu estou sofrendo pelo povo que Deus me deu para cuidar. Então, ele ainda diz aqui: um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Paulo, ele, no capítulo 1, ele está apresentando, ele começa a se apresentar. Ele começa a dizer: olha, eu ouvi coisa boa de vocês. Eu sei que vocês estão servindo bem. Eu sei que vocês estão permanecendo. E eu sei que vocês estão confirmados na fé. E Paulo, ele dizia: eu me alegrei quando eu tive notícia de vocês. Eu soube que vocês estavam corroborados. E soube também que o vosso ministro, que o pastor de vocês, eu soube também que o pastor de vocês é fiel ministro de Cristo. Não é qualquer pastor. Não é qualquer pessoa que pegue o título de pastor. Epáfras é um homem amado, conservo, fiel ministro de Cristo. Então Paulo, ele se apresenta, ele confirma a fé dos irmãos e ainda confirma que o líder deles, Epáfras, é um fiel ministro de Cristo. Ele, como líder, como um apóstolo, ele está dando os créditos a Epáfras. Está dando crédito ao líder
dos irmãos lá em Colossenses. Ele está dando a notícia de que Epáfras não é qualquer líder, é um homem escolhido por Deus. Nossos líderes, eles devem dar testemunho por nós, principalmente quando somos servos fiel. Estou falando de servo fiel, não estou falando de crente, eu estou falando de servo fiel. Estou falando de servo que está sempre em obediência. E Paulo tinha a notícia e sabia e conhecia que Epáfras era um fiel ministro de Deus. Então, nessa luta, Paulo ainda fala no capítulo 1, em versículo 27, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória destes mistérios entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu encerro aqui. Cristo em vós. Repita comigo. Cristo em vós, esperança da glória. Esperança da glória. A esperança da glória é Cristo em vós. Você é a esperança da glória. Se você é a esperança da glória, Cristo está em vós. Esse é o capítulo 1 que nós comentamos. Em breve, trazer outro vídeo comentando sobre o capítulo 2.